O nosso tabuleiro de jogo gigante agora conta com 81 concorrentes e apenas um deles vai conseguir ganhar o prémio final de 50 mil euros. Sejam bem-vindos ao episódio número 3 do The Floor! No The Floor, os concorrentes competem. Boa noite a todos! Meus caros 81 florianos, bem-vindos e bem-vindas ao The Floor, o jogo onde é preciso saber quando arriscar, quando jogar pelo seguro e também o jogo onde o querido vizinho tão simpático pode muito bem ser o alvo a bater. Daqui a nada, terei dois concorrentes junto a mim para o primeiro de uma dezena de duelos. Quem vem a jogo? Não faço ideia. Aquilo que eu sei, que tenho a certeza absoluta, é que no final, apenas um de vocês vai ser o grande vencedor ou vencedora do nosso prémio de 50 mil euros! Apenas um vai ganhar 50 mil. Apenas um. Quem será? Hoje, e com muita pena, vou voltar a dizer adeus a 10 de vocês. Faz parte do jogo. Mas também, sabem, os dois jogadores com maior área conquistada no The Floor vêm ter comigo para um duelo final. Na semana passada foi o Eduardo a vencer esse duelo na categoria ícones de moda. Hoje voltamos a ter um duelo final do The Floor com o vencedor ou vencedora a ganhar um prémio de 2.500 euros. O desafio está apresentado, o jogo está quase a começar. Temos duelos quentinhos e estaladiços a sair do forno e o primeiro duelo pode ter o Rui Barbosa como desafiador. Foi o Rui a vencer o último duelo a eliminar no fim de semana passado e passou a ter uma área de 5 casas e continua a defender a categoria passatempos e diversões. Olá, Rui, boa noite. Olá, boa noite. Como é que estamos nesta noite? Tudo bem? Tudo bem, tudo a andar. Ora bem, a semana correu bem? Foi ótimo. O que é que andou a pensar? Basicamente, a ver as categorias que podia jogar, que podia desafiar, neste caso. Não vamos mais longe, começamos já por aí. As categorias que o Rui pode desafiar caso queira. Ok. A vizinhança do Barbosa. Eu gosto sempre desta vista aérea. Cidades portuguesas, língua espanhola, atrizes, campismo, língua inglesa, atores europeus, animais aquáticos. O Barbosa já sabia esta lista de trás para a frente. Há algum que chama a atenção ou não? Sim, há 2 ou 3 que chamam a atenção. Sim. Pronto, não vou dizer já, que é para não depois na parte fraca. Mas... Começamos também com o bluff, adoro. Manda a prudência que neste momento vou ficar na minha casinha, quietinho. É? É. Queremos ser prudentes? Sim, já tenho um alvo grande nas costas, portanto agora é esperar um bocadinho. Essas 5 casas correspondem a um alvo bastante grande aí nessas Exatamente. costas. Rui, Mas vou ficar quietinho. não vamos a duelo? Não, agora Então não. aplausos para o Rui. O Rui fica quietinho no seu cantinho. Percebe-se? Vamos já ligar o calhómetro. Bora lá então. Preciso de vocês. A frase para começarmos vai ser assim. Ó calhómetro, faz das tuas, pá! Ok? 1, 2, 3. Ó calhómetro, faz das tuas, pá! E o calhómetro ouviu e funciona agora. Vamos a isso. E a luz está lá ao fundo no Pedro Leite. Um aplauso para o Pedro! Pedro, eu gosto de um primeiro duelo com alguém que tenha ganas, adrenalina, vontade. Eu tenho isto tudo no Pedro, não tenho? Tenho tudo, de certeza. Bora lá. Não dá para contar com esse tom. Oh, Vasco, aqui tens tudo, filho. Olá, Pedro, bem-vindo. Muito obrigado, Como é que Vasco. estamos aí atrás? Estamos bem? É um bom sítio, é um bom spot? É um bom spot. É? Analisando os possíveis vizinhos que o Pedro pode desafiar, vamos lá então, através do nosso mapa mundo, da nossa vista aérea, ver que, de um lado, Pedro, figuras públicas internacionais. Do outro lado, língua francesa. E à frente temos a Natália a defender escritores estrangeiros. O que é que achamos das categorias? Língua francesa, deixo para o José, que ele está quentinho, está forte, Está forte? nota-se. Sim. Ali uma boa estrutura. Para aqui eu. A Natália também está contente, está muito forte. E como eu e aqui o meu vizinho, ele só é calão de nome, vamos os dois para aí. Então, Pedro e Calão, venham ter comigo. Vamos ao primeiro duelo da noite. Vai lá! Pedro. Vigoroso. Um gosto. Caríssimo Calão. Vasco. Já falo com o António para já. Pedro Leite. Certo. Vem de onde? Faz o quê? Essas coisas todas. Venho de Cascais, Tudo bem? sou empresário, Em que área? telecomunicações. Tenho 2 filhas, um cão
uma esposa. Vamos só mudar a ordem, tendo em conta o seu bem-estar em casa quando voltar. Pode ser. Então, e temos lá em casa, quem é que está lá em casa? A minha caríssima esposa, Sim. Bárbara. Sim. Amo-te. Sim. Com os filhos. E os filhos, duas. Ok. Tem Duas algum filhas. animal de estimação? Uma cadela. Ótimo, ótimo. Pedro, bem-vindo ao primeiro duelo do The Floor com o amigo Calão. António, como é que estamos? Tudo bem. Tudo bem. António, o que é que fazemos da vida? Sou assistente técnico. Em que área? Trabalho numa autarquia. Autarquia? Qual é que é a autarquia? Junta de Freguesia de Alvalade. De Alvalade, sim senhores. E como é que está a junta de Alvalade? Está Está bem? boa, está boa. Sabe? Futgolf. Gostamos de futgolf. Maravilha. Para quem não sabe, Espetáculo. futgolf, o que é? Futgolf é uma modalidade que mistura o golfe com o futebol, que é a minha paixão durante a vida toda. O golfe ou o futebol? Não, o futebol. Fiz uma clínica de golfe, jurei para nunca mais. No entanto, o futgolf é com o pezinho. É espetáculo. Não há catacos. Nada. Buracos nada. maiores. Muito bom, sim. Então, agora Calhou, o jogo. O jogo é diferente. Sim. 45 segundos para cada um com um tema que eu agora vou dizer qual é que é. Figuras públicas internacionais. Calão, Ok. a sua categoria. O que é que eu quero? Que identifiquem a figura pública que vão ver nas imagens. Vamos ver imagens de personalidades ligadas a diversas áreas e procuro o nome pelo qual estas personalidades são referidas nos meios de comunicação social. Ok. 45 segundos para o Calão, 45 segundos para o Pedro Leite e tudo a correr muitíssimo bem, é o que eu vos desejo. Se for preciso dizer passem, no entanto, passam à próxima imagem que continua a ser vossa para ser identificada. Calão e Pedro, é o primeiro duelo deste terceiro programa, um de vocês continua, um de vocês vai já embora. Boa sorte aos dois, um aplauso. Vamos às figuras públicas internacionais. Jackie Chan. Hillary Clinton. Passo. Passo. Epá, não sei, pá. Fuck. Mr. Bean, como é que o gajo se chama? Não sei. Passo. 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 Bora, pá. Pá, o que é, meu? Não me lembro. Calão, continua connosco. Ah, Pedro. Isto em casa era diferente. Não, é verdade. certeza. Isto em casa, no sofazinho, sem pressão. Chegava ao Rowan Atkinson, que é o Mr. Bean. O Jay Leno também estava ali. A mulher do Will Smith, a ex-mulher, a Jada Pinkett Smith também lá estava. Isso quer dizer que o Pedro, infelizmente, é eliminado no primeiro duelo deste terceiro da Floor. Aquela área é uma área de duas casas que passa a ser toda do António Calão, que agora defende objetos de coleção e antiguidades. Já falo com o Calão. Para já, Pedro Leite, foi um gosto recebê-lo aqui. Muito obrigado. A maior das sortes. Beijinhos para todos lá em casa. E Pedro, gostei muito. Até à próxima. gosto. Um aplauso para o Pedro Leite. E eu vim para me divertir acima de tudo, divertir-me horrores, valeu toda a experiência e se fosse agora escolheria exatamente o mesmo tema, portanto a atuação e o caminho que eu iria, que estava aqui planeado era exatamente este, portanto não mudaria em nada a minha seleção. António, c'est moi. vamos lá ver aqui uma coisa. António, na vida, como é que o António costuma ser? Daqueles ambiciosos, aventureiros, que faz as coisas primeiro e só depois é que pensa? Já fui ambicioso ao ponto de não pensar, mas a vida levou-me a ser um bocadinho mais moderado e mais a idade e quando a gente tem filhos e não sei o que é totalmente Quantos é que diferente. Tenho um. Um filho? Como é que se chama? Leonardo. Que idade tem? 17. Já com 17? 17. Senhores. Eu sei que parece novo, mas não sou. Calão, voltamos ou tomamos uma decisão de desafiar alguém? O que é que está ali perto da zona de duas casas do nosso António Calão? As categorias são as seguintes. Podemos desafiar 4 categorias. Jardinagem, detetives e espiões famosos, escritores estrangeiros ou língua francesa. Calão, o que é que queres fazer à tua vida, meu caro? Não sei.
Eu acho que a começar este terceiro programa, acho que vou ficar no meu T1 de Alvalade, que É? sério, acho que para já... A defender objetos de coleção e antiguidade? Pá, pois, ainda tenho que pensar bem, está tudo muito quente, não é? Não... Ok. Vou aguentar mais um bocadinho para ver como é que param É? as modas. Sim. Então o aplauso para o António Calão, que volta para a sua casa. Calão, até já. Até já, Vasco, obrigado. Muito bem. Primeiro duelo da noite, faltam 9 a eliminar, sem esquecer aquele duelo final, que não conta para a eliminação, mas conta para um prémio de 2.500 euros. Os dois jogadores com maior área conquistada no final deste terceiro programa vão a esse duelo final. Mas para já, eu preciso de mais um duelo, sendo que o concorrente que agora vir a luz debaixo dos pés será o concorrente a tomar a decisão de quem vai a jogo com ele ou com ela. Atenção ao calhómetro a funcionar, olhos no the floor. Bora lá! E é o Carlos! Olá, boa noite, Carlos! Carlos, o calhómetro calha em si e levantou os braços para o arranque do Rei Leão. Exatamente. Como é que estás, meu caro? Está tudo bem? Estava há 3 semanas à espera de ser escolhido, não é? E calhou. Disse aleluia, quase podia Aleluia, ser irmão. religião. Carlos, e durante este tempo todo, falou com a vizinhança, Sim. aí num cantinho já temos um bom núcleo de amigos. Mais ou menos. Então, Mais ou menos. mais ou menos. Não, porque estava a contar com isso. não pode ser assim. Isto, nos tempos que correm, não dá para abrir portas a vizinhos, é tudo assim muito por cima do muro, a espreitar aqui, a espreitar ali, fui espreitando, mas a minha categoria é filmes de terror. É Eu verdade. estou sempre um bocadinho mais... Qual é que é o seu filme de terror favorito? O meu, Sim. O Exorcista. O Exorcista. E a seguir a minha vida. Muito bem. Bem, Carlos, antes de mais então, espero que o resto da sua vida corra melhor. E uma coisa também é certa, não vamos jogar filmes de terror. Vamos jogar uma de 4 categorias, a saber, quem é que está atrás, à frente e dos lados. As categorias que o Carlos pode escolher são as seguintes. Atrás, Monumentos Nacionais com o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Dos lados temos o Tomás a defender futebolistas estrangeiros. Do outro lado temos o Rui a defender figuras históricas. E à frente outro Rui, olá, a defender clubes desportivos. O que é que queremos fazer, Carlos? Gosto de larear a pedido, como se costuma dizer, gosto de ir passear e acho que vou arriscar com os monumentos nacionais. Então, Carlos e Alexandre, vamos ao segundo duelo. Vamos aos Monumentos Nacionais. Caríssimo Alexandre, bem-vindo. Carlos, Olá. Carlos. Então, grande fã do Exorcista. Sempre. Adoro. Adoro Adoro. também. O que é que faz na sua vida? Eu sou fotógrafo de animais de estimação. Muito bem. Eu queria que me rapidamente dissesse quem é o Boris e o que é que são os amigos imperfeitos. Então, o Boris foi o cão que me salvou, foi o cão que me adotou a mim, quando apareceu na minha vida na rua com 2 meses com uma corda à volta do pescoço. E eu pensei que o tinha salvo, mas foi ele que me salvou a mim, porque através dele descobri todo o mundo que existia para além do que nós vemos, ou seja, descobri quando eu me ia deitar existiam animais que estavam em perigo, os abrigos, tudo isso. E então juntei-me com o Boris neste momento é o meu patrão, /CEO, eu sou o escravo dele. E começámos a fotografar animais, já há muitos anos fotografamos animais para ajudar na sua adoção. Muito bem. E no meio surgiram animais com deficiência, que foi uma coisa que eu não sabia que existia com tanta frequência. E então resolvi procurar animais que sejam diferentes, cegos, surdos, que não tenham uma pata, que não tenham 2 patas, também existe. E contar as suas histórias a toda a gente para que as pessoas, ao saber como lidar com esses animais, quando forem aos abrigos, não fiquem apenas pelos que lhes aparece e vão à procura dos imperfeitos. Muito bem. Que também merecem amor, merecem uma casa. Merecem tudo. Muito bem, Carlos. Merecem tudo. À frente do Carlos, o Alexandre. Olá, Alexandre. Olá, tudo Como bem, é que Vasco? estamos esta noite? Estamos bem dispostos. Muito bem, Alexandre. Resumo da vida do Alexandre. Vem de onde, faz o quê? Eu venho da Albergaria, sou natural de Cantanhede, Muito bem. natural da Albergaria e sou agente de viagens. Sim, senhores. É uma agência pequena que começou há pouco tempo, mas está em muito crescimento e eu aproveito também o palco. Chama-se Mussa Travel.
Muito bem, e o xadrez, como é que corre? O xadrez corre cada vez melhor, é verdade. Começou há muito tempo, há pouco tempo? Comecei durante o Covid. Aprendi não durante sabias o jogar Covid. xadrez? Não sabia jogar xadrez. Toda a gente teve muito tempo em casa, uns aprenderam a fazer pão, outros fizeram mais filhos. Falar em filhos, quero também mandar um beijinho à minha filha antes que me esqueça, a Mel. Muito bem. Papá está na televisão. Muito bem. Papá está na televisão, Mel. Muito bem. E Não já é só agora, o panda. o xadrez, joga online? O xadrez, comecei a jogar online durante o Covid. Sim. Entretanto, em Aveiro há um local onde fazem torneios mensais para jogadores não profissionais. Muito bem. E estou lá sempre batido todos os meses. Já conhece as caras, os jogadores fortes? Sim, normalmente quanto Quem é mais... que é o Kasparov de Aveiro? Não, normalmente quanto mais novos, pior é. A sério? É, sim. Quando vês um miúdo de 9, 10 anos, já sabes que vais bater aí. Qual é que foi o miúdo mais novo? 9 anos. 9 anos? O miúdo, a meio do jogo, levantou-se e foi ver outra partida. E eu, estamos a jogar um com o outro. Eu já estava batido, ainda não tinha percebido. Ganda mic drop, E o pumba! rapaz já estava 2 ou 3 jogadas à frente e levantou-se e foi ver o jogo do amigo. E eu estava ali, este rapaz está... Não, Eu ainda consigo dar a volta a isto e já não dá. a humilhação maior era o miúdo ganhar e a seguir dizer: olha, anda comigo ver a Patrulha Pata. Alexandre, bem-vindo. Carlos, bem-vindo. Vamos ao segundo duelo a eliminar neste The Floor. Monumentos nacionais, o tema do Alexandre. O Carlos vai à luta e vai dar o seu melhor. O que é que eu quero? Que me digam qual o nome do monumento que vem na imagem. Falamos de monumentos que encontramos no nosso país. Tudo monumentos em Portugal. Identifiquem-nos, e aqui obviamente que somos rigorosos, e tem que ser, falamos da nossa história, e por isso, Alexandre, 45 segundos. Carlos, 45 segundos também no relógio, e boa sorte. Um fica, o outro vai para casa. E vamos visitar monumentos nacionais. Um aplauso para os dois. Boa sorte! Torre de Belém, Padrão dos descobrimentos. Convento de Mafra, Convento da Batalha, passo. Ponte Dom Luís, Cristo Setúbal, Cristo Rei, não é Cristo Rei, Cristo Setúbal, Cristo Redentor. Panteão Nacional, Capela dos Ossos. passo. Templo de Diana, Palácio de Sintra. Convento de Sintra. Palácio de Sintra, passo. Torres Clérigos. passo. Passo. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Alexandre, parabéns, continuas connosco. Isso quer dizer que a área, que era uma área de duas casas diferentes, passa a ser uma casa só. Ali do meu lado esquerdo temos uma área de duas casas que é do Alexandre. Quanto ao Carlos, aquilo que eu mais quero é que, antes de mais, aquelas palavras que disse há bocadinho, palavras super importantes. Às vezes achamos que estamos a fazer o bem a um animal e às vezes é o contrário que acontece. Fico muito feliz porque o Boris o ajudou e fico ainda mais feliz porque o Carlos, aprendendo com o Boris, faz qualquer coisa por outros animais e outros cães e esse trabalho é de louvar. Obrigado, Boris. Carlos, pelas suas palavras e obrigado por ter vindo ao nosso lado. Obrigado. Um aplauso para o Carlos. Obrigado, Carlos. Por um lado, queria ser escolhido pelo aleatório, mas ao mesmo tempo gostava de não ser escolhido e ser desafiado. Mas fiquei contente porque deu para viver a experiência ao máximo e sentir aquela adrenalina de a luz parar debaixo dos nossos pés. Saio feliz por ter aproveitado a experiência ao máximo e principalmente por me ter divertido. Alexandre, gostamos de filmes de terror? Gostamos. Mesmo? Mesmo. Qual é que é o... Não vou perguntar. Podes perguntar. Qual é que é o favorito? É do John Cusack, que é o ator principal, é o quarto 1408.
Conheces? Eu acho que já vi esse. Ele entra num quarto de hotel, Já sei todos qual é os que é. dias o quarto é diferente. Já sei qual é que é. Já sei, muito giro. E gosto muito do ator também. Então. Muito bem. É o do Alta Fidelidade, o John Cusack, certo? Sim, aparece o Samuel L. Jackson também. É o... Não vamos dizer mais nada. Não vamos dizer mais nada. Até porque alguém te pode desafiar. Sim, é verdade. E se alguém desafiar, Eu não sei nada, não. Só conheço este filme, Vasco. Não conheço mais nenhum. Sei, o Exorcista era de quem? O Exorcista é do Filipe Laféria. Ora bem, isso podes voltar para a tua área, que ainda é qualquer coisinha. Recordo que as maiores áreas têm 5 casas, mas aquela tem 2. Pode passar a 3. Alexandre, podes desafiar alguém. E o que é que podes desafiar? Vamos olhar para o nosso tabuleiro de jogo. No The Floor, temos nesta altura, no que toca à vizinhança, oh diacho! Comecemos então por aquela que é mais apelativa. A Sofia a defender bandas musicais, mas não te esqueças, o duelo pela área da Sofia pode render uma área total de 6 casas. No entanto, a Sofia tem 5 segundos extra trazidos do programa anterior. Mas podes desafiar a Sofia com bandas musicais. Também temos outra Sofia com ferramentas de trabalho, o Rafael a defender uma categoria misteriosa, porta-luvas. Temos o Rui Barros com figuras históricas, o Tomás com futebolistas estrangeiros e o Rui Jorge com clubes desportivos. Então é assim, a área grande da Sofia é apelativa. Poderia ser a minha escolha, Vasco, mas eu vou defender os filmes de terror porque acho que estou em vantagem. Mas só viste um. Mas o que vivi muitas vezes... Epá! Rápida resposta, Alexandre. Tiro-te o meu chapéu. Então voltamos para casa? Voltamos para casa. Então podes voltar para o The Floor. Um Ok, aplauso, obrigado. Alexandre. Muito bem. Alexandre, a defender a partir de agora filmes de terror. Já nos despedimos de 2 concorrentes hoje. 8 mais vão à vida. Qual será o próximo concorrente? O calhómetro começa a funcionar outra vez. Vamos ligar o calhómetro. Olhos no chão. O próximo a escolher é um de vocês. Boa sorte! E temos o Frederico aqui à minha frente. Olá, Frederico! Alô, Frederico, boa noite. Boa noite, Estamos Vasco. bem? Estamos bem. Antes de falarmos em áreas em concreto, o que é que achas daquilo que podes escolher? Eu tenho aqui pessoas à volta que são fortíssimas. Nós já passamos aqui 3 semanas, é muito tempo dentro do bunker junto com eles, não é? E há conversas que acontecem e cada Claro. conversa é uma coisinha que nós guardamos. Opa, Exatamente. isto aqui, aquela O ali. Júlio é campeão de sueca do Alentejo, portanto é fortíssimo. É muito difícil. Então vamos lá aqui analisar as categorias. Frederico, o que é que tu podes escolher? Podes escolher 1, 2, 3, 4, sendo que uma delas tem 2 casas. Comecemos exatamente pela religião. Olá, Ivan, boa noite. Boa noite. O Ivan defende religião e a área dele, do teu lado esquerdo, 2 casitas. Atrás de ti temos obras de arte mundiais. O André a defender arte. Do outro lado, higiene e beleza. Olá, Rita. Olá, Vasco. Boa noite. Higiene e beleza, uma categoria até bastante interessante. E à frente, o Júlio, lendas e narrativas. Conta lá o que é que tu achas de tudo isto. Tive 12 anos num colégio católico, é bom que eu saiba alguma coisinha da religião. Eu acho que eu e o Ivan vamos aqui ver quem é que vai continuar. Vamos então, Frederico e Ivan, vamos ao duelo! Bora! Ivan, como estamos? Vasco. Meu caro Frederico. Frederico, Frederico e Ivan. Frederico, idade, 40. o que é que fazes na vida? Trabalho na aviação, no setor da aviação. Em concreto, fazendo o quê? Sou diretor de aeroportos e operações globais. O que é que faz um diretor de aeroportos e operações globais? Explica-me como se eu tivesse 5 anos. Eu trabalho para uma empresa espanhola, portanto eu vivo em Madrid, e é uma empresa que presta serviços aeroportuários, tudo o que é desde o check-in, tratamento das malas das pessoas para não se perderem, nem chegarem atrasadas, o embarque no próprio avião, voltar a pôr a gasolina no avião, tudo o que se passa à volta de um voo, nós somos responsáveis por fornecer esse tipo de serviços. Dá-me trabalhinho? Dá bastante trabalho. Olha, és casado. Sou casado com a Patrícia. Há pouco tempo. Um casamento de pandemia. Casamento de pandemia e uma criança de pandemia. Também. Claro, Atenção, a criança de pandemia saiu um bocadinho desvairada como a minha. completamente. O que é que se passa com os bebés Covid, pá?
São todos doidos, pá. Todos malucos. Completamente. O primeiro antes do Covid, pá, sim senhor, que eu gosto é da calma. O segundo, não é? É verdade. É, pá, inacreditável. Frederico, bem-vindo a mais um duelo com o Ivan. Conhecemos o Ivan na semana passada. Como é que estás? Está tudo bem? Tudo bem, Então recorda lá então o país inteiro, quem és tu, vens de onde, faz o quê? Então eu venho de Catujal Loures, tenho 25 anos e sou técnico de cardiopneumologia. É verdade. Quando forem fazer um eletrocardiograma, as ventosazinhas, se eu for lá, estou lá a pô-las. É uma prova de esforço. Sim, senhores. E já agora, em relação à relação, passa o pleonasmo, namoras com a Rita, que conheceste numa festa de Halloween. Exatamente. Onde foste mascarado de ti próprio. É isso, não é? mascarado de mim próprio, Muito que é o disfarce mais medonho. Ivan, boa sorte. Frederico, boa sorte. Bem-vindos Obrigado, ao Vasco. duelo número 3. E este é daqueles temas que eu estou muito, muito curioso. Porquê? Porque é tão amplo, pode ser tanta coisa e desejo-vos muito boa sorte. Quem ou o quê está representado na imagem? O tema é religião. As respostas podem ser objetos litúrgicos, podem ser locais de culto, templos, símbolos, costumes ou personalidades de várias religiões. Sim, é muito amplo isto. E peço-vos que sejam rápidos e certeiros. Temos ali uma possível área de 3 casas. Ivan, ficas com 3 ou Frederico, ficas tu com 3. O outro que perder vai embora. Um aplauso para os dois. Vamos à religião. Bora lá. Fátima. Passo. É um hábito, uma túnica. Passo. Ganesha. Passo. Passo. É lápides. Os mandamentos. Os lápides de mandamentos. Passo. É a estrela de David. Ivan, tendo em conta a categoria, eu tinha que ouvir 10 mandamentos, percebes? A tábua dos mandamentos eram os 10 mandamentos que ali estavam e por isso, Ivan, quer dizer que a partir de agora já não estás nesta aventura da Flor. Aquela área de 3 casas passa a ser um território dominado pelo Frederico, continua connosco e já vou querer saber se o Frederico quer voltar para a sua casa ou quer desafiar alguém que temos ali agora, muita vizinhança e muita possível categoria. Quanto ao Ivan, a maior das sortes. Obrigado. Eu costumo fazer muitas análises, portanto, irei estar com atenção ao rapaz das ventosas. Muito bem, acho E se fores que tu, dar-te-ei um abraço. Obrigado. Ivan, Vasco. obrigado por teres vindo, tudo a correr bem. Boa Um aplauso sorte, para o Frederico. Ivan. Obrigado. A minha estratégia era para passar um bocadinho mais pelos pingos da chuva, entre aspas. Eu acho que ele me escolheu porque tinha as 2 casas para ser conquistadas e também porque ele sentia-se muito à vontade com a categoria. E porque eu acho que ele quer fazer um trajeto até lá à frente, até à casa do Cosmos, que tem mais duas categorias, e assim neste modo ficar com 6 categorias e ter um domínio da parte frontal do jogo. Frederico, a tua categoria é atletas. Correto. E vais continuar a defender atletas, porque foste à religião e correu bem. Portanto, aquela área agora é tua e podes voltar para aquela área. No entanto, repara bem, há muito vizinho que se calhar tem categorias onde até te sentes à vontade. Atenção ao nosso da Flor. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias, a saber, obras de arte mundiais, figuras da vida política, fadistas, higiene e beleza, lendas e narrativas, divas da música e modalidades desportivas. Muito por onde escolher. Mas, como eu vejo há tanto tempo em pé e já merece, eu acho que as modalidades desportivas e a Filipa vêm aqui comigo partilhar um bocado o palco. Então vamos a jogo. Vamos a jogo. Com a Filipa, vem cá. Bora lá, Filipa. Olá, Filipa, muito gosto. Já se conhecem, Já. certo? Ora bem, vamos a modalidades esportivas. Frederico, a relação com o desporto?
é longa. Começou aos 3 anos de idade. A fazer o quê? Trampolins, ginástica. Depois foi evoluindo para o futebol, para o handball, para o rugby, para o jiu-jitsu. E hoje em dia é um bocadinho mais paddle que outra coisa. O que é que foi mais sério? Foi o rugby? Foram 22 anos, sim. Seleção? Seleção camadas jovens, seleção universitária. Foi muito tempo da minha vida. Portanto, é isso. Agora, vamos aqui falar, obviamente, sobre uma coisa incrível, que é Filipa, grávida, mas fit. Tem que ser. Tem que ser. Relação com o desporto? Zero. Zero. Filipa! Toda. O que é que já fizemos? Ou o que é que ainda fazemos? Enquanto atleta, Sim. Federada, pratiquei voleibol de pavilhão e de praia. Quantos anos? 23. Sim. Mais coisinhas? Mais coisa. Artes marciais. Quais? Viet Vo Dao. Oi? Viet Vo Dao é uma arte marcial vietnamita idêntica ao karaté, Sim. de defesa pessoal. Assim mais a sério, natação, eventualmente com os amigos, paddle, gosto de fazer surf, gosto de tudo em geral no desporto. Há alguma coisa que combinado vocês não tenham feito na vida? É porque há aqui tudo e mais alguma Eu coisa, acho que não já é? cobrimos todas as modalidades, É entretanto. isto, não é? Badminton. Badminton, mas já jogaste? Já. É giro, é giro. Pois bem, Filipa, hoje em dia fazes o quê? A tua profissão, se eu te perguntar, é? Sou professora de Educação Física, sou personal trainer Muito bem. e treinadora de voleibol. Sim, senhores. Uma vez que abdiquei de ser atleta neste momento. Tenho que perguntar, semana após semana, tudo corre bem aí? Sim, Ótimo. obrigada. Sim, senhores. É o primeiro, não é? É, sim, Rapaz senhor. ou rapariga, já sabe? Nina. Nina, que se vai chamar? Tem duas possibilidades, ou Dalila ou Alice. Ou da Lila São os ou... primeiros a saber. Ah, é? Obrigado por isso. Só nós, mais ninguém lá. Mais ninguém. Só nós. Malta, guardem segredo, está bem? Não digam a ninguém. Vamos então ao desporto. O que é que vamos perguntar? Que desporto ou modalidade esportiva é que estão a ver nas imagens? E tendo em conta o vosso amor pelo desporto, acho que isto vai ser giro. 45 segundos para ti, Filipa. 45 segundos para ti, Fred. E boa sorte. Obrigado. Um fica, o outro vai para casa. Vamos a mais um duelo. Com este aplauso, boa sorte aos dois. Bora lá. Escalada. Windsurf, kitesurf, Ski. parapente. Passo. Voleibol de praia. BMX, bicicleta. Kitesurf. Não, windsurf. Surf, bodyboard. Futebol de praia. Caiaque, rafting. Trave. Ginástica. Ski, montanhismo. Canoagem. K2. Ski aquático. Bóssia. Jogo da malha. Passo. Canoeing. Canyoning. Handball de praia. Beisebol. Aí. Parabéns, Frederico. Temos aqui à minha frente uma área de 4 casas. Frederico, aquilo é tudo teu. E já vamos saber o que é que queres fazer, se queres continuar ou se queres voltar para aquela tua casita. Quem vai voltar para casa é a Filipa. Filipa, obviamente todos nós aqui, como se costuma dizer, que seja uma hora pequenina. E acima de tudo, Filipe, obrigado por teres vindo. Sei que passaste muito tempo de pé, obrigado pelo esforço. Obrigado pelo esforço. Obrigada, Espero que tenha valido a pena. Muito. Gostámos muito de ter aqui. Foste uma simpatia que eu reparei sempre com um sorriso, nunca te queixaste de nada, obrigado por isso. E por isso a Filipe merece um grande aplauso. Filipe,
Sair agora nesta fase inicial, obviamente que acaba por ser sempre um bocadinho triste, não é? E eu, sendo do desporto, gosto de ganhar, mas é assim é o jogo, não é? Não há um sentimento de desilusão, só um sentimento de gratidão por ter feito parte destes 100 concorrentes que participaram no The Floor. Meu caro Frederico, antes da tua tomada de decisão, 2 informações que acho que tens que saber. Ponto 1. Nesta altura ainda não estás no duelo final. Tens uma área de 4 e tenho 2 concorrentes com uma área de 5 casas. Segunda informação, se fores ao duelo e ganhares, passas a ter 5 também e, além disso, 5 segundos de tempo extra. Porque se fores ao duelo, é o teu terceiro e ganhando, como sabe, 3 duelos seguidos e eu dou-te 5 segundos de tempo extra. A usares num duelo quando quiseres. Ok. Essa informação é relevante? Eu acho que sim. Agora, mais importante de tudo, no que toca à vizinhança, onde é que podes ir? Vamos lá ver. Temos cosmos, obras de arte mundiais, figuras da vida política, fadistas, higiene e beleza, lendas e narrativas, divas da música e instrumentos e acessórios musicais. Portanto, podemos ir aqui à música em vários aspectos. Bom, isto é um ditado que diz go big or go home, não é? Verdade. Mas há outro que diz quem tudo quer, tudo perde. É verdade. Só que... Eu adoro que vão aos duelos, atenção. Hein? Eu sei. Mas eu não sou concorrente, são vocês. Eu sei que sim. Vamos ter que fazer outro, não há hipótese. Epá, vamos à grande, vamos ao Cosmos. Bora ao Cosmos, Gonçalo, vem ter connosco, bora lá! Gonçalo, Frederico, Gonçalo, Frederico. Gonçalo, o que é que eu me lembro de ti? Turquel. Exatamente. Jogaste ao quem patins ou não? Não, mas o meu irmão joga. Ok. Sabes patinar? Não. Queres que estás como eu? Está tudo bem desde a última semana? Tá, continua tudo bem. Vamos defender o Cosmos? Vamos defender ao máximo o Cosmos. Já reparámos que este rapaz é jogador. É bastante. E gosta de desafios. Também eu. Bora? Bora. Quem ganhar este desafio fica com um território de 6 casas e torna-se oficialmente o dono da maior área no The Floor. 6 casas, para o Gonçalo ou para o Frederico. É um duelo importante. O duelo número 5 deste terceiro episódio do The Floor. Vamos ao Cosmos. Bora lá. Quem ou o quê está representado na imagem? As respostas podem ser nomes de estrelas, corpos celestiais, objetos, aparelhos ou mesmo pessoas ligadas ao campo da astronomia e do espaço. 45 segundos para cada um. Frederico ou Gonçalo, aquela área de 6 casas vai ser de um de vocês. Quem perder, vai para casa. Boa sorte aos dois. Frederico e Gonçalo, vamos ao Cosmos. Boa sorte! Boa sorte. Saturno. Cometa. Asteroide. Astronauta. Galileu Galilei. Buzz Aldrin. Armstrong. Átomo. Jeff Bezos. Laika. Cometa. Asteroide. Meteorito. Passo. Passo. Astrolábio. Passo. Nostradamus. Galileu Galilei. Já era. Parabéns, Gonçalo. Obrigado. Gonçalo, continuas connosco. Nesta batalha do Cosmos, o Gonçalo sai vencedor e aquela área aqui à minha frente, uma área de 6 casas. E Gonçalo, aquilo é tudo teu e vai pensando no que é que queres fazer, já falamos. Acho que é
de inteira justiça que façamos aqui uma menção à estratégia do Frederico. Não teve medo, quis atacar, quis os 5 segundos extra, mas aqui no Cosmos a coisa infelizmente não correu bem. Frederico, alguma coisa a dizer? Gostaste? Boa sorte ao Gonçalo. E arrisquem. Isto já estamos aqui há 3 semanas. E aproveitem. Tem que ser, Gonçalo. Frederico, tudo a correr bem. Obrigadíssimo. Um aplauso para o Frederico. Perder nesta fase inicial, da maneira que foi, é que eu acho que é um bocado ingrato. Se eu ganhasse ao Gonçalo, depois iria passar, iria ao duelo final para os 2.500 euros, 5 segundos, portanto ia ser um alvo a bater, ia ser o maior do tabuleiro, digamos assim, e assim dói um bocado perder desta forma. O nosso nadador salvador a aguentar-se ali à superfície. Tem que ser. E na categoria do Cosmos, a safar-se bem, e agora estás com uma nova categoria. O Fred foi embora, mas deixou-te os atletas. Atletas? Atletas no geral. Sim. Que bom. Atletas. Quem é que está contentinho? És tu? É, imenso. Não se não é? nota? Imenso. Vamos olhar para os teus vizinhos. Naquela casa, com um desenho muito engraçado, o que é que temos? Ainda pá, tanta categoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos obras de arte mundiais, figuras da vida política, fadistas, higiene e beleza, lendas e narrativas, divas da música, instrumentos e acessórios musicais, pintores e histórias infanto-juvenis. Então é assim, da outra vez eu arrependi-me de não ter ido a jogo. Mas acho que também não vou desta. Então? Não vou. Não vou. Porquê? Tem sido, da outra vez fui o primeiro, foi um grande batimento. Agora vim ao Frederico todo lançado, com 6 casas para poder ganhar. O meu coração está ao máximo outra vez, não aguenta. Eu tenho um ataque cardíaco aqui, não vale a pena. Eu não vou ao jogo. Sentes-te à vontade com atletas? Sinto-me à vontade. Se alguém desafiar, vamos aos atletas, sabes disso? Vamos aos atletas. Fomos ao Cosmos, vamos aos atletas. É a vida, é o jogo, é o The Floor. Podes ir para o The Floor, Gonçalo. Parabéns, continuas connosco, muito bem. Estamos a meio. Faltam 5 duelos a eliminar. No final dos 10, temos o duelo final para 2.500 euros. E se esse duelo fosse agora, estatística, 6 casas, este território levava o Gonçalo a ser um dos protagonistas do duelo final e o teu rival, Gonçalo, seria o Rui Barbosa, que continua estatisticamente com 5 casas e seria o teu rival, Gonçalo, se o duelo final fosse agora. Seria entre o Rui e o Gonçalo. Mas calma, vamos a meio. O calhómetro está mortinho para trabalhar. E vocês estão mortinhos para saber quem é que é o próximo concorrente a ter que tomar uma decisão. Olhos no The Floor. O calhómetro volta a funcionar. Boa sorte! E temos o Luís. Olá, Luís, boa noite! Luís, calha a todos. Bem-vindo enquanto jogador ativo ao The Floor. Está tudo bem? Vamos a isso, está tudo bem, obrigado. Já conhecem as casas à volta, não é? Estou a analisar ainda. Então, olha, eu ajudo porque Obrigado. vamos aqui agora recordar os vizinhos que podes afiar. Temos alguma vizinhança fixe. Temos língua espanhola atrás de si. À frente temos atores europeus. De um lado temos a cultura brasileira e a Casa Maior. Passatempos e diversões com o Barbosa. O que é que queremos fazer? O que é que pensou? O que é que o deixa à vontade? Aqui a língua espanhola, eu vivo quase na raia. Onde é que vive? Tem alguma afinidade. De onde? Reguengos de Monsaraz. Muito bem. Os passatempos e diversões é muito apelativo pela dimensão. Mas eu vou primeiro para a língua espanhola. Vamos à língua espanhola? Então bora lá! Bora lá. Venham ter comigo! Caríssimo Luís, Hugo. Olá. Bem-vindo. Vamos jogar a língua espanhola, mas primeiro quero conhecer um bocadinho melhor os dois concorrentes aqui comigo. Caríssimo Luís, vem de Reguengos. O que é que faz na vida? Sou empregado num banco nacional de
cariz regional, local, Muito bem. com pronúncia local. Sim, senhores. E tirou Engenharia Zootécnica. Zootécnica. Hoje, tem relação então com os animais, com quem produz animais? Faço o apoio direto aos agricultores de forma a que eles possam obter os fundos comunitários a que têm direito. Acho muitíssimo bem. Quanto ao Hugo. Hugo, olá. Vem de onde? Faz o quê? Está a defender a língua espanhola? Porquê o espanhol? Olá, eu sou o Hugo, venho de Vendas Novas, apesar de estar a viver na Amadora. Sou ator, músico, professor, formador e estou a defender a língua espanhola porque estive em Erasmus. Em que zona? Espanha, em Múrcia. Em Múrcia. Estudámos alguma coisa ou não? O que se pôde e o que me deixaram. Quantos meses lá? 6? 6 meses. Bons 6 meses em Múrcia? Ótimos. O que é que visitámos em Múrcia? Discotecas. E lembro-me de ter ido à escola. 1, 2 vezes, não mais. E pai, vou fazer uma pergunta, atenção. Atenção. Qual é que era o nome da escola? Sim. Era a Escola Superior de Artes Dramáticas de Múrcia. Muito bem. Tens uma banda? Tenho uma banda. Como é que se chama a banda? Cristóvão Colômbia. Cristóvão Colômbia. Yes. Que tipo de música é que toca Cristóvão Colômbia? Tocamos estados de espírito. Às vezes mais alegres, outras mais tristes, consoante também o mood da banda. Muito bem. És vocalista? Sou vocalista. Vamos lançar um álbum ainda este ano. Ótimo. O primeiro álbum, que se chama Baú. Baú? Bom Portanto, nome. sigam nas redes sociais. Cristóvão Colômbia. Hugo, boa sorte. Luís, boa sorte. Vamos ao 6º duelo desta noite. Língua espanhola. Vamos ao castelhano. Já estamos a falar castelhano, já vamos às palmitas? Primeiro eu tenho que explicar o que é que vai acontecer. Très bien. Que palavra designa na língua de Cervantes o que vamos ver na imagem? Procuramos o termo mais comum em espanhol para nomear aquilo que vocês vão ver. 45 segundos para o Hugo, 45 segundos para o Luís. Um de vocês continua. Jogamos para uma área ali no fundo do The Floor de 2 casas. Quem perder, vai à vida. Boa sorte aos dois. Vamos ao espanhol. Bora lá, boa sorte! Cebola, passo. Cabelo, cabello, passo. Libro. Cuaderno. Paso. Pan. Bengala, passo. Sombrero. Passo. Gafas. Botella. Agua. Tapete, passo. Morango, passo. Praia. Já foi em cima da hora, Luís. Parabéns, Hugo. Continuas connosco. Luís, antes do Luís ir embora, vamos ver um momento em que 2 casas lá ao fundo se fundem e passam a ser uma só, território do Hugo. E o Hugo, já sabe, pode voltar para o seu terreno ou pode desafiar alguém para tentar expandir a área. Já lá vamos, Hugo. Para já, Luís. Luís, obrigado por ter vindo. Obrigado. Muito boa sorte. Tudo a correr bem em Reguengos, que é uma terra incrível. E obrigado por ter feito parte desta aventura. Espero que tenha gostado. E Gostei muito. um grande aplauso para o nosso Luís. Luís, até à próxima. Boa sorte. Tudo a correr bem. Falhei uma ou duas que não devia ter falhado, como é o caso do Morango. Se voltasse atrás, provavelmente escolhia a mesma categoria face às outras que tinha ali à minha volta, se calhar com menos nervos. Hugo, defendeste e bem língua espanhola e agora espero que, se for caso disso, que defendas tão bem a tua nova categoria que é campismo. Adoro.
já acampaste alguma vez na vida? Sim. Quantas vezes? 4. Mas foram 4 com muita força. Apetece-me perguntar-te onde é que foste acampar, mas não vou perguntar. É melhor não. É melhor não, está bem? Aquilo que eu quero saber agora é, opção A, voltar para a tua casa e ficar à espera, ou opção B, tentar expandir o teu território desafiando alguém. Vamos lá ver. Hugo, o que é que podes fazer? No que toca a desafios, analisemos o mapa do The Floor. 1, 2, 3, 4 categorias. Tens 2 casas e a tua área pode passar de 2 para 7 se desafiares o Barbosa e saíres vencedor. O Rui Barbosa defende passatempos e diversões. Bora. Passatempos e diversões. Já? Nem falo das outras? Não é preciso? Barbosa, bora lá! Passatempos e diversões! Caríssimo Rui. Epá, o que foste muito rápido, nem disse as outras, não valia a pena dizer as outras? Não. O desafio é por causa da categoria ou porque aquele terreno é bastante amplo? Ambas. Ambas? Ambas. Eu sou muito bom nas outras que deixei de fora, então vou arriscar esta. Passatempos e diversões. Vamos ver. Caríssimo Rui, como é que estamos? Tudo bem. Tudo ótimo? Tudo ótimo. O Rui que foi ao duelo final, no último programa. Certo. Perdeu 2.500 euros para o nosso amigo Eduardo, que ali está, o Eduardo Paquete. Eduardo, mais uma vez, como é que estamos? Agora, temos aqui uma nova hipótese de voltar ao duelo final. Porquê? Porque estão ali 7 casas em jogo. É verdade. Já agora, uma pequena recordação. Rui, vem de onde? Faz o quê? Algés, tenho uma empresa, conduz papelarias. As papelarias, exatamente. E como é que está Algés? Está bem Algés? Está muito bem. Sim, senhores. Rui e Hugo, vamos a passatempos e diversões. É daquelas categorias que eu fico assim a pensar, mas que raio de imagens é que arranjaram? Vamos ver. Eu quero que identifiquem qual é que é o passatempo ou meio de diversão que vão ver nos vossos ecrãs. Aquilo que eu quero é que me digam os nomes que designam as atividades que vamos ver nos ecrãs. E vamos então colocar 45 segundos no relógio do Barbosa, 45 segundos no relógio do Hugo. O que é que eu quero? Passatempos, atividades culturais, desportivas ou outras quaisquer atividades de lazer ou diversão. Boa sorte aos dois. Obrigado. Estamos a jogar para a maior área no The Floor. Hugo ou Barbosa? Um fica, o outro vai embora. Um aplauso para os dois. Vamos aos passatempos. Bora! Baloiço. Tenho choque. Nadar, natação, piscina. Cinema. Costurar. Costura. Fotografar. Fotografia. Spa. Passo. Origamis. Roda. Passo. Olaria. Montanha russa. Carrossel. Avistamento de pássaros. Passo. Mergulho. Golfe, mini-golf. Corta-relvas. Cortar a relva. Passo. Canoagem. Dardos. Massagens. Puzzle. Meditar. Meditação. Circo. Musical, espetáculo, teatro. Museus. Bom jogo, bom jogo. Hugo, parabéns.
Roda gigante tramou-me. Não me chegava a roda, tinha que ser a roda gigante, meu caro Rui, meu caro Rui. Isso quer dizer que temos, nesta altura, um novo dono do maior território no The Floor, uma área de 7 casas do nosso Hugo, e já vou querer saber o que é que o Hugo quer fazer, até porque temos aquele terceiro duelo que pode dar um tempinho extra. Vai pensando, Hugo. Quanto ao Barbosa. Barbosa, chegámos no episódio anterior ao duelo final, chegámos a ter também o maior território aqui no The Floor, mas infelizmente chegou a altura de dizermos adeus ao Barbosa. Gostou da experiência? Sim, muito boa. Ainda bem. Obrigado por ter vindo e por ter feito parte desta aventura do The Floor. Um grande aplauso para o Rui Barbosa. Rui, boa sorte para a vida. Obrigado, Rui. Boa sorte para todos. Já foi bom ter ido ao duelo final, não é? Era um dos objetivos, tentar ficar o máximo de tempo possível. Eu sabia que tinha um alvo nas costas e, como era o território maior, era de natural que qualquer pessoa que estivesse ao meu lado me desafiasse. Mas estou contente com o meu jogo, acho que fiz uma boa prestação e estou contente. Hugo, 7 casas. O maior território no tabuleiro é teu. Se o duelo final fosse agora, seria entre o Hugo com 7 casas e o Gonçalo com 6, aqui à minha frente. Próximo duelo. Pode acontecer, decisão tua. Se ganhares o próximo duelo, 5 segundos. A nossa Sofia ainda tem 5 segundos de um programa anterior e tu também podes ter. Não há qualquer problema em ter mais do que um concorrente com esse tempo extra e a casinha a amarelo. O que é que podes desafiar? Vamos lá ver. Isso, vamos ver. Eis as categorias que podes desafiar. Olha que gira aquela peça. É um tetrazinho. É. Cidades portuguesas, jardinagem, atrizes, língua inglesa, cultura brasileira, atores europeus e animais aquáticos. Ora bem, eu sou uma pessoa bastante ambiciosa, mas também passou agora por mim qualquer coisa e vou-me sentar ali um bocadinho. O que é que te passou então? Foi marage? Foi marage. Não queres? Não, estou bem. Então vais descansadinho da vida? Ótimo. Vais para a tua peça Tetris? Yes. Então, Hugo, até bem já. jogado, excelente concorrente. Um aplauso para o Hugo. Dança, filho! Hugo, tu dança em tua casa, estás à vontade, olha para aquilo. Para aquilo. Como podem ver, isto é das coisas que eu mais gosto da Floor. O Hugo estava ali atrás, discreto. Programa número 3. Chegámos a meio do programa 3 e aquele rapaz ali atrás, ninguém tinha dado assim muito bem conta. E de repente, do nada, torna-se o jogador com maior área. 7 casas. O que aconteceu ao Hugo pode acontecer a qualquer um de vocês. Só um de vocês é que no final disto tudo vai ganhar 50 mil euros. Ainda tenho aqui muita cabeça. Ainda tenho aqui muita gente. E alguém vai ser eliminado após o próximo duelo. Quem é que vai para casa já a seguir? Primeiro, há que saber quem vai fazer a escolha do adversário. The calhometer works again. Please look carefully to the tabuleiro. E o meu próximo concorrente é o seguinte. É o Francisco! Tenho medo de estar a interromper alguma coisa. Estás bem? Está-se Ok. bem. É bom a luzinha estar aí ou nem por isso? Estás contente, Francisco? Bem-vindo Era ao jogo. inevitável. Já conheces o meu vizinho ou não? Eu conheço a vizinhança. Ótimo. E o que é que achas? As perspectivas de crescimento são estrondosamente fantásticas. Mas já sei o caminho que quero fazer. Já, então, antes de dizeres qual é que é o caminho, vamos recordar quais os vizinhos possíveis que podes desafiar. Temos então, obviamente, comecemos pelo Eduardo, que tem uma área de 5 casas. O Eduardo defende Geografia de Portugal. Depois, atrás de ti, temos a Inês. Olá, Inês. Olá. A Inês com Raças de Cães. O Garcia, à tua frente, com álbuns de música. E temos, olá, Vasco. Olá, Vasco. O Vasco com Desportistas. Passa-te a bola. Eu não quero jogar com uma pessoa que tem o nome do meu irmão. Portanto, para já, Vasco, desculpa. Eu vou-te levar à final. Geografia de Portugal. Eu não quero ser quem come algo demasiado grande e se engasga. Né? Acho que ninguém aqui sabe fazer CPR. Sim. Portanto, álbuns é só uma questão de tempo, mas já desde o primeiro episódio que sei que quero fazer Raças de Cães. Então, Francisco e Inês, venham ter comigo. Vamos ao duelo Raças de Cães. Bora!
Inês. Bem-vinda, como estás? Francisco, bem-vindo. Francisco, conta-me lá. Então, já há muito tempo que sabias que, se te calhasse o calhómetro, irias desafiar a Inês para raças de cães. O que é que já sabes dizer sobre a Inês? Portanto, já falaste com a Inês, a tua vizinha atrás, o que é que ela faz, sabes? Correndo o risco de contar a história da vida dela, eu sei que ela tem uma cadela. Sei. E é influencer. A cadela. A cadela é influencer, é isso, não é? É. Que cadela é essa? É uma labradora chocolate. Sim. É a Becas, a princesa chocolate. Ok. E é uma cadela muito especial. O que é que ela faz? Ela faz... É verdade, na verdade, a maior parte das coisas sou eu que faço, que eu sou a manager. Ah, ok. Muito bem. Sim, senhor. Ela é embaixadora de um centro comercial. Ok. É embaixadora de uma associação que ajuda animais e famílias carenciadas que têm animais, que é a Animal Life. Muito bem. E depois é embaixadora de algumas marcas por aí. Ok. A B-E-C-A-S, Becas? Com 2 Cs. Becas com 2 Cs. Ah, aquela é internacional. Muito bem, Becas com 2 Cs. E a dona, a manager da Becas faz o quê na sua vida profissional? Ou neste momento é tudo, está tudo Não, centrado na Becas? A manager da Becas, ou a mãe da Becas, como há muita gente que diz, Sim. esteve desempregada durante muito tempo, portanto estou ainda no processo do desemprego, mas introduzi-me no mercado imobiliário. Ah, boa. Com a Becas. Portanto, a Becas é consultora imobiliária também. Sim. E nós temos aqui criámos aqui uma simbiose com a Animal Life, que por cada casa que vendermos vamos doar 100 euros à Animal Life. Ah, muito bem. Sim, senhor, acho muitíssimo bem. Inês Tapeninho. Tapeninho. E já agora, o que é que tu sabes deste rapaz? O que é que o Francisco faz, sabes? Não. Não sabes nada? Não, sei pouca coisa. O que é que fazes na vida? És estudante? Sou. De? Física, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito bem, estás em que ano? Terceiro ano. Porquê a física? Porquê é que decidiste que a física era o caminho certo? No 10º ano, eu estava a terminar a disciplina de Filosofia e num dos cantos do manual reparo que há uma menção de uma das leis de Newton, a lei da ação-reação. Pronto, e naquele contexto estava aplicada à filosofia, dizia algo do género nenhuma ação acontece sem que outra, de uma pessoa, pressupõe-se, a inicie, faça a origem. E eu pensei, se uma lei física consegue descrever a interação humana, essa é a única área de saber que conseguirá dar-me verdadeiras respostas sobre o mundo, a humanidade, o universo. Olha, então temos o Francisco e a Inês com vidas bastante diferentes, há que o dizer, mas agora dê o vosso melhor. Respostas, falavas tu. Respostas, quero eu. O que é que eu pergunto? Que raça de cão é esta? Olhem para as imagens e identifiquem a raça de cão. Aquilo que eu quero é o nome pelo qual designamos essas raças habitualmente. Boa sorte. Inês, 45 segundos. Francisco, 45 segundos. Jogamos para uma área de 2 casas e não estamos já longe do final do The Floor desta semana. 45 segundos para cada um. Vamos a raças de cães em mais um duelo. Boa sorte aos dois. Bora lá. Boston Terrier, Bulldog francês, Bulldog inglês, Bulldog americano. Poodle. Chow Chow. Pinscher. Passo. Cocker Spaniel. Dálmata. Galgo afegão. Galgo espanhol. Galgo inglês. Passo. Doberman. Husky siberiano, Husky do Alasca. São Bernardo. Border Collie. Passo. Rough Collie. Passo. Fox Terrier. Passo.
Francisco, parabéns. Continuas connosco. Inês, eliminada do Da Flor. Isso quer dizer que aquela área de 2 casas passa a ser uma casa só, um território que pertence ao Francisco. Fica já. Inês, obrigado por teres vindo. Obrigada. Obrigado. Boa sorte e que tudo corra bem com a Becas. Que a Becas continue a ser uma influencer. Mal posso esperar para, enquanto influencer, ver vídeos de tutoriais de maquilhagem da Becas. Já tem. Não tem nada. Tem. Tem nada. Tem. Calma. Uma cadela a maquilhar-se? Assim, quando saiu o filme da Barbie, eu fiz um vídeo com ela com uma fitinha a fazer a make-up. E está disponível em Instagram? Instagram. Já agora, qual é o Instagram da Becas? Becas com 2 Cs, a Princesa Chocolate. Becas com 2 Cs, a Princesa Chocolate. Sim. Parece um filme da Disney, não é? Becas, a Princesa Chocolate. Inês, boa sorte. Obrigado por teres feito parte desta aventura e este aplauso é merecidíssimo para ti. Obrigado, Inês. Beijinho à Becas, tudo bem. Obrigada. Perder na própria categoria não é fácil. Estou no mundo dos cães, tenho uma cadela dog influencer e, portanto, é complicado. É aqui um sabor agridoce. Mas eu sempre disse que a perder, que fosse na minha categoria. Portanto, eu preferia ser desafiada e a ter que perder na minha, porque eu queria muito jogar a minha categoria. Mas pronto, é um sabor agridoce, mas é assim o jogo e, basicamente, eu vim para me divertir. Já vimos que expandiste o teu território. Temos agora 2 casas dominadas por ti. Falta o duelo 9, falta o duelo 10. Desafiando o Eduardo e batendo o Eduardo, ficas com 2 mais 5, 7. E 7 permitem-te ir ao duelo final e estamos quase a acabar o Da Flor. Além do Eduardo, a defender a categoria Geografia de Portugal, temos Universo do Fantástico, álbuns de música, trânsito e desportistas. O que é que está nessa cabeça? Eu não quero jogar com o meu irmão, já disse. Ok. Mantenho. Eu não tenho carta, então o trânsito vai ter de ficar para outro episódio. Tens que idade? 21. 21, não tens carta, que vergonha. É um statement, eu não acredito que as cidades devam ser para carros. Digo que devem ser para pessoas. Eu sou da tua opinião. Inteiramente de acordo. Animais Fantásticos. É isso, não é? Esse o nome da categoria? Universo do Fantástico. Isso. Ok. É possível vencer dizendo unicórnio seria engraçado. Também é daquelas categorias muito amplas, tudo pode acontecer, não é? Justamente. Também tens hipótese de voltar para o teu lugar. Mas estás com vontade de jogar? Me conta. Vamos fazer Universo Fantástico. Vamos ao duelo, bora lá! Universo do Fantástico! Eu gosto também. Pedro, Francisco é o Pedro, tudo bem? Pedro, desafiado na sua categoria Universo do Fantástico. Já lá vamos. Para já, Pedro, vem de onde, faz o quê? Tenho 52 anos, venho de Lisboa, sou consultor imobiliário. Muito bem. Sei que já teve muita vida e muita experiência, já andou no negócio dos bares. Também. Começou a trabalhar novo, precisamente num bar. Exatamente. Depois tive mais 2 na zona foi dono da de Praia bares? Grande. Fui. Ok. De 0 a 10, em termos de dor de cabeça, quando se é dono de um bar. Conseguimos aguentar muitos bares durante muito tempo, ou da altura foi, já chega, a minha cabeça não aguenta. Temos dor de cabeça de 0 a 10, 11. É 11, não é? Mas, é. Sim. Mas é que os outros é que se giro. divertem. É. O dono do bar está ali Nós atrás. estamos sempre ao contrário, quando os outros estão-se a divertir, nós estamos a trabalhar. Exatamente. Mas também dá dinheiro. Claro que sim. Hoje em dia, no ramo imobiliário. Exatamente. Está tudo bem? Está. Conta própria? Não, estou a trabalhar para uma marca. Para uma marca. Das grandalhonas, aquelas que conhece, sim, senhores. Já agora, sei que também escreve. Sim. E há aí umas obras suas, mas só os amigos é que leem. Só os amigos é que sabem. Porquê que só os amigos é que leem? Não edito. Porquê? Porque a ideia não é ser conhecido, nem ser escritor. É pelo meu Pedro. Só gozo. Pedro, é que ainda por cima tem um nome, que é o nome de escritor. Pois é. Atenção, que este homem chama-se Pedro Cavalheiro e Seródio. Está a brincar comigo ou quê? Pedro Cavalheiro e Seródio. Está a brincar comigo? Já leste o último do Cavalheiro e Seródio? Então não lê. É a sua obra-prima. Pedro, bem-vindo. Obrigado. É o penúltimo duelo a eliminar. O Universo do Fantástico é o tema. Porquê o Universo do Fantástico? Estás à vontade nesse tema? Porque achei que era um tema que ninguém me ia desafiar. Mas temos aqui Aguentem-me alguém até que se sentiu completamente à vontade
quando falou em Universo Fantástico. Aquilo que eu quero é que me digam quem ou o quê. Quem ou o quê está representado na imagem. Vocês vão ver imagens associadas ao género da fantasia na literatura, no cinema ou na televisão. Podem ser personalidades, podem ser personagens ou objetos que encontramos nesse universo fantástico. Pedro, dou-lhe 45 segundos. Francisco, também tens 45 segundos. E vamos ao fantástico com o vosso aplauso. É o penúltimo duelo. Bora lá, boa sorte. A espada do Rei Artur. O dragão. Anel de... Varinha mágica. Rei Artur, mago. Merlin. Escudo. Bilbo Baggins, Hobbit. Não? Passo. J.K. Rowling. Gandalf. Stephen King. Passo. 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 Pedro, uma pena. Francisco, continuas connosco. Pedro, boa sorte no campo profissional. Já agora, eu gosto sempre quando alguém se aventura na escrita e começa por dar os seus manuscritos aos amigos. A reação. Vou enviar um. Já quero muito ler. Desejo a maior das sortes para aquilo que a vida lhe trouxer e encontramos por aí. Já agora quero muito ler os seus livros. Pedro, muito obrigado. Um aplauso para o Pedro. As minhas expectativas não saem defraudadas com esta derrota. Obviamente esperava melhores resultados, tem a ver com os temas, tem a ver com sorte, tem a ver com estratégia, não chega só a sabedoria, mas outros fatores. Portanto, não saio daqui triste, gostei, passei aqui bons momentos, tudo ótimo. Francisco, aquela área de 3 casas é toda tua. Toda. Parece que sim. O próximo duelo, caso queiras um próximo duelo, se saíres vencedor, ficas com 5 segundos de tempo extra. Num duelo, quando quiseres. Caso queiras, podes também voltar para o teu lugar e deixamos que o calhómetro escolha o protagonista do próximo duelo. O próximo é o último da noite. Nesta altura tens uma área de 3 casas, mas temos ali 2 pessoas que podes desafiar e, ganhando esse desafio, estás no duelo final. Vamos aqui analisar as categorias todas e vamos fazer contas. Tens uma área de 3. O Eduardo tem uma área de 5 casas. 3 mais 5 dá 8. Essa área, se seres vencedor, vais ao duelo final. Já agora, no que toca a categorias, o Eduardo tem Geografia de Portugal, uma área de 5 casas. Uma área de 4, Chefes de Cozinha da Cláudia, também permite duelo final. 2.500 euros enquanto vale o duelo final. Depois temos áreas mais pequeninas, de uma casa só, barcos e pesca, trânsito, desportistas e álbuns de música. Portanto, podes jogar para uma casinha só ou podes apostar em grande. E aqui o apostar em grande é desafiar ou a Cláudia ou o Eduardo com a sua Geografia de Portugal. Mas eu acho que vou ficar por aqui e voltar ao chão, porque a minha categoria é convidativa e assim ganho um duelo mais tarde. Então, é para a zona de conforto que queres ir? É para... O Joaquim está ali. 5 segundos, 5 segundos. Pronto, já que insistem. Espera. Ele não acabou. Agora tirou uma piada, porque eu ia dizer que queria voltar e manter-me no jogo. Desculpa. Então é para voltar? Não, estava... Sim. Francisco, excelente jogador. Um aplauso para o Francisco.
falta um duelo. E já vimos. A localização do concorrente que decide o duelo é muito, muito importante. Nesta altura, para 2.500 euros, se não houvesse mais nenhum duelo a eliminar, seria entre o Hugo Guerreiro, ali atrás, já naquelas 7 casas onde for, dança mais uma vez para mim, meu querido Oba, obrigado por isso. Coisa linda. Olha bem para aquilo. Foi só estranho. Dança para mim, dança para mim. E, como área de 6, o Gonçalo aqui à minha frente. Um aplauso também para o Gonçalo. O Gonçalo, podes ir ao duelo final. Às vezes é preciso ter aqui um botão para ligar o calhómetro. Não tenho botão, mas com a minha voz vamos ao calhómetro pela última vez neste programa. Olhos no chão, calhómetro a funcionar. Boa sorte a todos. Bora lá! E temos o Augusto ali do lado direito. Olá! Alguém que seja feliz! Meu caro, como é que estamos? Está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A categoria de defende, qual é que é? Vilas e aldeias de Portugal. Vilas e aldeias de Portugal. Agora, quem é que são os vizinhos que pode desafiar? Ora, os 4 que estamos aqui somos todos do Norte. São de Temos onde? o David atrás, a Catarina, desculpa, a Mariana à frente e o Tiago ao lado direito, que também é do Norte. Visto de cima, as categorias são vilões da ficção, atrás de si, adoro vilões. Do lado, cultura pop dos anos 90, uma bela década. E à frente, Fórmula 1. Eu gosto das 3. Mas acho que não posso desafiar os 3, não é? Não, seu lambão, uma de cada vez. A decisão está tomada. Está? Vamos ficar com a Fórmula 1. Vamos à Fórmula 1, Mariana e Augusto, para lá! Olá, Mariana, bem-vinda. Como estás? Tudo bem? Tudo bem. Caríssimo Augusto. Olá. Augusto, posso começar aqui pelas meninas? Claro. Olá, Mariana. Olá. Mariana, Fórmula 1. Sim. Vamos deixar para o final da conversa. Antes de mais, vem de onde? Faz o quê? Eu sou de Penafiel Sim. e sou médica. Muito bem. Já tens uma área de especialidade? Não, neste momento estou no ano, sou interna de formação geral, que é aquele ano que nós fazemos logo a seguir ao curso. Sim, senhor. E porquê Fórmula 1? Assim, eu tenho assim uns hobbies assim um bocadinho, se calhar fora do contexto Por para exemplo? muita gente. Gosto muito de futebol. Ótimo. Sou uma adepta ferrenha do Porto. Não devia estar aqui a usar este vestido, mas Estás pronto. ótima! Estás ótima! Pronto, e Fórmula 1 também é um hobby meu. Hobby no sentido de, aos domingos, de 15 em 15 dias... Não é bem de 15 em 15 dias. Há corridas às vezes de semana a semana. Peço imensa desculpa. Mas ao ponto de ires ver Fórmula 1 ao vivo? Sim, já fui este ano, foi a primeira vez que fui. Foste onde? A Budapeste. Foste a um lugar ao ringue? Exatamente. E como é que correu? Correu mais ou menos bem para mim, porque assim, o meu piloto favorito é o... Correu bem, eu gostei muito, adorei, estava num lugar incrível. Qual é que é o teu piloto favorito? É o Hamilton. É o Hamilton. Sim, senhor. Pronto, ficou em terceiro lugar, portanto já consegui vê-lo no pódio, portanto já fiquei contente. Adorei. Olá, Augusto. Olá, boa noite. Augusto, vem de onde faz o quê? Venho de Famalicão, aliás, de uma freguesia de Famalicão, porque pediram para fazer isso. União de Freguesias, de Arnoso, Santa Maria, Santa Eulália e Sesures. Muito bem. São 3 freguesias que foram... Muito bem. Essas freguesias que agora são uma união eram rivais? Eram rivais e em algumas partes ainda continuam rivais. Apesar de agora pertencerem só à mesma? Complementam-se, mas continua a rivalidade sadia entre as 3 freguesias. Sim, senhores. É possível um casamento entre alguém de uma freguesia? É, perfeitamente. Não é tipo Romeu e Julieta? Não. Perfeitamente possível. É mesmo. Casou com quem? Casei com uma habitante de Sesures, uma dessas. Eu não sou dessas 3 freguesias, sou de uma 4ª freguesia que é contígua, que é Santiago da Cruz, que não foi anexada. Não foi? Não. Pá. Então está à parte? Está à parte. Sozinha? Sozinha. Tá, coitadinhos. Coitadinha, pequenina. Ficou ali sozinha. Mas pronto. E o que é que faz na vida, Augusto? Eu sou licenciado em Engenharia e Gestão Industrial, sou responsável de produção numa empresa e estou ligado a processos de inovação e formação, portanto... Muito bem. Bem-vindo ao último duelo a eliminar. Jogamos por uma área de 2 casas, ou seja, o duelo final, esse já está estabelecido e já, com toda a pompa e circunstância, no final deste duelo, vou chamar os 2 protagonistas para o duelo final para 2.500 euros. Para já, temos que dizer adeus a um de vocês. Numa categoria da Mariana, já percebemos, a rapariga gosta e muito de Fórmula 1. Também gosta? Gosto. Vamos a isso então. Quem ou o quê
O que é que vocês vão ver na imagem? Identifiquem, por favor. E atenção, vamos ver de tudo um pouco. Tudo o que pode ser associado à Fórmula 1 pode aparecer. Falo de pilotos, personalidades, circuitos, equipamentos ou acessórios ligados a este universo da Fórmula 1. Boa sorte, Mariana. Boa sorte, Augusto. É o último duelo a eliminar e vai ser um duelo a grande velocidade. 45 segundos para cada um e vamos acabar os duelos a eliminar com Fórmula 1. Um aplauso para os dois. Boa sorte! Lewis Hamilton. Michael Schumacher. Verstappen. Mónaco. Circuito do Mónaco, pista, iates. Bandeira xadrez. Lando Norris. Rodas Ferrari. Carro de competição. Carro Fórmula 1. Circuito de Nürburgring. Passo. Alan Prost. Meta, linha de final. Passo. Carro de pit stop. Para você ficar no carro de segurança. Parabéns, Mariana. Continuas connosco. Caríssimo Augusto. Ficamos por aqui. Meu caro Augusto, o Augusto é o último concorrente desta noite a ser eliminado. É com muita pena que vamos ter que dizer adeus a mais um concorrente. Aquela área de 2 casas na lateral passa a ser uma casa só e pertence à Mariana. Parabéns, Mariana, continuas connosco. Augusto, é uma pena, mas aqui no The Floor rapidamente vem a jogo e tão rapidamente quanto vem tenho que despedir de vocês. Augusto, gostei muito. Okay. Um abraço para a Leão Freguesias, tudo a correr bem. Obrigada. O Augusto, abandona o The Floor. Obrigado, Augusto. Correu mal, basicamente foi o seguinte: a minha colega foi muito mais forte, não é? Há ali um circuito que eu bloqueio e a partir do momento que bloqueio perto de 3 ou 4 segundos, passo para o segundo, mas está bloqueado e portanto não consegui recuperar porque ela é extremamente forte também. Perdi bem. Efetivamente ela é muito boa. Mariana, aquela área agora é toda tua, 2 casinhas para ti e ficas ao lado, mesmo ali ao lado do Eduardo, um duelo que pode acontecer no próximo programa. Já sabes, tens uma semaninha para pensar o que é que queres fazer, se queres no arranque do próximo programa ficar quietinha ou queres desafiar alguém. Mariana, começamos o próximo programa contigo. Um aplauso para a Mariana, podes voltar para o teu lugar. Parabéns, Mariana! Falta-nos um duelo que não é um duelo a eliminar. Isso quer dizer o quê? Toda esta gente que está à minha frente vai estar outra vez à minha frente no próximo fim de semana. Um aplauso para vocês, vocês continuam em jogo. Cá nos encontramos no próximo The Floor, no episódio 4. No entanto, eu ainda tenho aqui um prémiozinho de 2.500 euros para um de vocês. 2 protagonistas na ronda final. Quem tem mais área, que se elimina a área do Hugo Guerreiro, o Hugo tem 7 casas e vem ao duelo final. Não tens que lançar agora. E com uma área de 6 casas, o Gonçalo à minha frente, o Gonçalo também vem ao duelo final. Gonçalo, para aqui, tu, para aqui. Vamos ao duelo final, bora lá! Boa sorte, Hugo. Boa sorte, Gonçalo. 7 casas, 6 casas, os 2 concorrentes com o maior território no The Floor vêm ao duelo final. O que é que eu vou fazer? Vou dar dinheiro. O prémio de 2.500 euros. Bora lá! Não há esta categoria em outro The Floor e há muitos The Floors por todo o mundo. Mas esta só há aqui. De nada, Gonçalo. De nada, Hugo. Vamos ao artesanato e etnografia portuguesa.
Vamos ver imagens de objetos e peças de artesanato que são tradicionais de Portugal. Eu quero o nome pelo qual são conhecidos. 45 segundos. Não há eliminação, mas há um prémio bastante gostoso de 2.500 euros. Um aplauso para o Hugo, um aplauso para o Gonçalo. Vamos ao duelo final. Boa sorte! Tapete de arraiolos. Coração de Viana. Passo. Azulejos. Galo de Barcelos. As Nazarenas. Passo. Yeah. Passo. Passo. Gaita de foles. Passo. Cabeçudos. Cabeçudos de Mar. Cabeçudos de Lisboa. Passo. Cabeçudos de Ribeira. Gigantão. Barreto da Madeira, da Ilha da Madeira. Passo. Capote. Era o capote em cima da hora, já não deu tempo para validar. Meus caros, o Gonçalo acaba de ganhar 2.500 euros. Parabéns, Gonçalo. Obrigado. Já valeu a pena o The Floor, 2,5 já são teus. No entanto, a corrida é diferente. Isto não é um sprint, isto é uma maratonazinha. E no final há um prémio que todos vocês querem ganhar. Um prémio de 50.000 euros. E hoje, 10 concorrentes já disseram adeus ao prémio de 50.000. 10 foram embora. Mas tenho 71 que querem muito 50.000. 71 que voltam para a semana nesses lugares. E espero que em casa volte também. Continuamos com o The Floor no próximo fim de semana. Eu sou o Vasco Palmeirim. Até à próxima aqui na RTP. Obrigado!